Graças a Deus. Então, nosso trabalho é um trabalho simples, né? Nosso trabalho é descansar. É descansar no Senhor. Então, fica fácil. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre descansar. Descansar no Senhor, que se revela como um grande pastor. Quero ler aqui um salmo muito conhecido, creio que da maioria dos irmãos, Salmo 23, versículo 1. Salmo capítulo 23, versículo 1. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados, abalados, desanimados. Algumas vezes até mesmo abandonados. Então, nosso dia no trabalho, na família, onde quer que nós caminhemos, onde quer que nós andemos, muitas vezes nós sentimos que estamos sozinhos. Mesmo numa cidade grande como Santo André, cheia de pessoas, principalmente nessa época de Natal, se você for aqui no Shopping Gran Plaza, se você estiver sozinho, vai lá. Vai lá que você não consegue nem entrar nas lojas mais. Tanta gente. Mas assim é a nossa vida. Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos sozinhos e abandonados. E esse salmo ele serve como um antídoto. Um antídoto para a frustração, um antídoto para a solidão. E diz assim o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E tem dois destaques nesse salmo que eu acho fantásticos. O primeiro deles é a palavra Senhor. A palavra Senhor que aqui é utilizada é o termo a respeito de Deus que é um termo sagrado. É um termo tão sagrado que um judeu, quando ele lia, ele não pronunciava esse termo. Aqui foi mal traduzido por Jeová. Não é? Mas são três consoantes que ninguém sabe direito como pronunciar, porque ficaram tanto tempo trocando por Adonai, que é Senhor, que a gente nem sabe exatamente como pronunciar mais. Mas o judeu olhava para esse nome de Deus, é o nome que Deus usa para se revelar a Moisés. Quando ele diz, eu sou o que sou. Se aqui Deus está falando de ser pastor, alguém que dá provisão, o primeiro nome que eu pensaria, talvez é aquele, eu sou o provedor, que ele fala lá na história de Isaac. Tem tantos nomes de Deus que aqui poderiam ser utilizados, mas o salmista usa aquele nome mais especial, um nome que muitos manuscritos, a gente olha escrito numa coloração diferente. Era um nome especial, era o nome do próprio Deus. Então aqui o Senhor não está falando de qualquer Senhor, está usando um nome específico, um nome que traz a ideia de eternidade. Por que quando Jesus, lá na frente, quando Jesus diz, eu sou, para os judeus, o pessoal já pega a pedra na mão e quer apedrejar Jesus. Porque Jesus usou a expressão grega que traduzia isso aqui. Jesus já estava falando assim, olha, eu sou Deus. Então, o judeu tinha razão em querer apedrejar Jesus. Ou confiar que Jesus era o Messias. Não tinha outra opção. Ou apedreja ou acredita. Eles preferiram tentar apedrejar. Mas esse aqui é um termo especial que Deus usa, falando a respeito dele próprio, que traz a eternidade. E quando a gente pensa na eternidade, a gente pensa em um Deus que está acima da nossa capacidade de compreensão. Aquela grande pergunta, quem criou Deus? Quando Deus nasceu? Não tem resposta, porque Deus está além do tempo, Ele é eterno, Ele não tem fim, Ele criou o tempo. É esse Senhor
que é o meu pastor. Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, é Ele quem nos pastoreia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui vem um segundo termo que me chama muita atenção, é o termo pastor, e que me intrigou muito. Porque, olhando esse termo, se você for olhar na língua em que foi escrito, é um verbo. Está no particípio. E sempre é traduzido como substantivo. Em todas as versões da Bíblia. Aí quando eu fui olhar e pesquisar, significa que é aquele que pastoreia. Então o Senhor, esse Deus, é aquele que se identifica como um pastor. E aqui o salmista, ele quis dar destaque a essa expressão, porque ele podia ter usado um substantivo normal, mas ele usou uma expressão diferente para chamar atenção. E em se tratando de um salmo, isso se torna ainda mais forte, porque algo relevante nos salmos são metáforas, comparações. E ele chama atenção para essa metáfora e diz assim: olha, o Deus eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que está além do tempo, é Ele que é o meu pastor. E a expressão termina com uma ideia de posse do salmista e de posse que é minha e sua. Esse Senhor Deus eterno, Ele é o meu e o seu pastor. Jesus lá na frente talvez tenha essa imagem, a mesma imagem do salmista, quando diz: eu sou o bom pastor. É Deus falando no Antigo Testamento que Ele é pastor. É Deus falando no Novo Testamento que Ele é o bom pastor. Então parece que essa é uma ideia importante, essa é uma ideia forte. Enquanto o incompreensível Deus Trino for o meu pastor, de nada terei falta, mesmo que eu não tenha nada. Enquanto Deus Trino for o meu pastor, de nada terei falta, mesmo que eu não tenha nada. Alguns estudiosos afirmam que uma tradução alternativa para esse texto seria a seguinte: enquanto Deus é o meu pastor, de nada terei falta. Enquanto Deus for o meu pastor, então eu não tenho falta de nada. Então essa é a principal ideia desse verso, e que parece que o salmista ele vai desenvolver nos outros versículos. Do versículo 2 em diante, ele começa a explicar por onde o pastor vai guiar, o que esse pastor vai fazer, mas a ideia principal de todo esse texto é: o Senhor, o eu sou, é o meu pastor, é Ele quem me pastoreia. E ser pastor é cuidar. Um pastor é aquele que se preocupava com as suas ovelhas. Isso é bacana e é muito interessante quando a gente olha que foi Davi que escreveu. Davi era o quê? Era pastor de ovelha. Ele estava familiarizado com essa ilustração, com essa imagem. Ele sabia o que um pastor fazia, e talvez por isso Deus, no Antigo Testamento, talvez uma das primeiras vezes que Deus se revela como pastor, é com Davi. Depois essa imagem vai ser usada lá nos profetas menores, principalmente. Só que parece que Davi estava familiarizado com isso. O pastor é aquele que cuida, aquele que conduz ao crescimento, aquele que quando a ovelha está doente, ele trata. Ele cuida da saúde dessa ovelha. Eventualmente ele trata de feridas causadas por outros animais, assim como feridas causadas pelas próprias ovelhas. Porque se tem um animal que é meio sonso, é ovelha.
É impressionante, eu acho que Deus usa a imagem certa, né? Quando eu olho a minha vida como crente, eu olho para trás e falo assim, rapaz, como que eu fiz isso? Né? Eu fui bobo. Né? É ovelha. É ovelha que precisa de pastor. E aqui ele está falando do supremo pastor. E é Deus quem cuida das feridas que eu mesmo causo na minha vida. Não importa a área da minha vida, Deus cuida dessa área. Seja uma enfermidade, seja uma frustração. Quem sabe é uma decepção amorosa, uma decepção no casamento, uma decepção com a família, decepção com familiares que amamos. Talvez uma frustração no trabalho. Olha, tem fulano na minha idade, ele já é executivo na empresa e eu ainda estou aqui como auxiliar de administração. A gente estudou junto na faculdade. O que eu fiz de errado? Olha, fulano trabalha bem menos que eu, ele está lá na frente. E eu me dedico, eu não tenho sucesso. Será que tem alguma maldição na minha vida? Né? Vou pedir na sessão de descarrego lá, porque deve ter alguma coisa travando a minha vida, né? O devorador. Eu dou o dízimo, mas parece que o devorador continua atrapalhando minha vida financeira. Não. Mesmo quando esse é o meu sentimento, mesmo quando eu me sinto sozinho, mesmo quando eu me sinto isolado, quando eu me sinto doente, quando eu me sinto frustrado, o eu sou é o meu pastor. Mais à frente o salmista vai dizer que ele pode andar até no vale da sombra e da morte. Às vezes a gente pensa em sombra hoje, é algo tranquilo, né? Porque eu acendo, bato no interruptor, está luz. Mas pensa aí, talvez há 2, 3 mil anos atrás, em que sombra era escuridão de verdade. A vez que eu mais lembrei de hinos na minha vida, mas hino tradicional mesmo, hino de gente crente, né? Aqueles hino antigo. Foi quando eu estava na viagem no Pará, Ribeirinho. A gente foi de uma aldeia a outra 10 horas da noite. A lua iluminava a estrada. A lua fazia a diferença. Aí você ouvia uns barulhos, não sabia se era cobra ou se era onça. Você orava para ser cobra. Né? E aí quando eu ouvia, estava um missionário na frente, Castelo Forte é o nosso Deus, vamos seguir. Lembrei de hino que eu nem sabia que eu conhecia, né? Porque é só Deus, só a graça de Deus. Né? Aquele momento aquilo era sombra, é escuridão de você não saber o que está diante. É isso que o salmista está falando. Eu posso andar no vale da sombra e da morte, mas eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor vai iluminar? Porque Ele vai acabar com a sombra? Porque Ele vai fazer o que eu quero? Não, porque Tu estás comigo. Se Deus está comigo, não importa onde eu andar, eu estou tranquilo, eu estou em paz, porque é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis que está comigo, é o meu pastor. É o meu pastor. Ele cuida da minha vida financeira, emocional, espiritual e física. Ele cuida de todas as áreas da minha vida. Ele se preocupa com as minhas dores, com as minhas frustrações. E todas as respostas estão nele. Ele é a minha confiança, Ele é a minha base, Ele é a minha sustentação. Então ser pastor é cuidar, é guiar, é dirigir. Essa é a ilustração que Davi está usando. Ser pastor, além de cuidar, é proteger. O pastor estava a todo momento atento às suas ovelhas, ele as protegia do mal. Davi enfrentou leão, Davi enfrentou urso. A gente pensa em Davi, né? Quando Davi chega lá com a funda para brigar com Golias, a gente acha que Davi cresceu jogando videogame e de repente ele resolveu ir entrar numa guerra. Não,
A gente lê, ele brigou com Golias, mas antes ele derrotou um leão só. Vai brigar com um leão. Vai brigar com um urso. Davi sabia o que era pôr a sua vida em risco por essas ovelhas, porque ele protegia essas ovelhas. Mais à frente, Jesus vai dizer que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não. O mercenário que só ganha para cuidar no primeiro perigo, a vida dele é mais importante que a das ovelhas. É melhor deixar de ganhar o salário do que perder a vida. Mas o pastor que é dono das ovelhas, não. Ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Ele protege de qualquer predador ou delas mesmo. Afinal, a ovelha não tem sistema de defesa. Pensa numa ovelha. Qual que é o mecanismo de defesa da ovelha? Mandíbula. Ela tem uma mandíbula poderosa. Não. Garra. Não tem garra. Não, mas a pele dela protege, só se for do frio. Porque lã no máximo vai causar um mau gosto para proteger. Ela não tem sistema de defesa. Ela precisa de proteção e é o pastor quem dá essa proteção. Não importa o desafio que eu ou você estejamos passando hoje, esse pastor é a nossa torre forte, é a nossa torre segura. Nele eu me sinto seguro, mesmo nos mais terríveis desafios. Ele não me abandona mesmo quando todo mundo me abandona. Ele é a minha segurança. Nele está a minha confiança. Mas ele não é o meu último recurso. Ele é o meu primeiro recurso. É triste muitas vezes quando a gente vê casais que procuram o pastor para falar assim, olha, a gente está separando. Tem um casal que falou comigo e eu perguntei, vocês estão comunicando ou vocês estão pedindo ajuda? Não, já tentamos de tudo, então é comunicado. Não, a gente só quer que ora para a gente separar amanhã. Assim, você quer que é bênção para separar? Não, mas por que não procura antes? Quando a coisa começa a ficar ruim. Às vezes a gente acha que Deus é que nem extintor. Você só pega quando a coisa já está pegando fogo. A maioria dos incêndios podem ser evitados ou parados no início, quando a decisão certa é tomada. Eu participei de brigada de incêndio. A gente olha quantos incêndios, se eles são encerrados no início, é fácil de resolver. Trocar mínimo de equipamento, você resolve. Mas às vezes a gente procura ajuda quando a casa já está pegando fogo. Quando não tem mais o que fazer. Mas eu tenho que ter a convicção de que eu tenho um Deus que protege o meu lar. Eu tenho um Deus que protege a minha vida. Eu tenho um Deus que protege a minha história. Porque Ele é o meu pastor. Mas quantas vezes eu, como ovelha, eu estou saindo correndo do pastor. E ovelha é interessante, uma vez eu li um artigo de que a ovelha, ela anda em bando. Se a primeira ovelha cai no buraco, todas caem no mesmo buraco. Imagina, você tem 100 ovelhas, a número 100 viu 99 cair no buraco. Não dá para falar assim, eu vou desviar, né? Não. Ela cai também. Ela precisa de proteção. Nós somos assim, mas muitas vezes nós temos a mania de acharmos que somos super-heróis. Principalmente crente. Crente não tem problema. Vem aqui na igreja, crente nenhum tem problema. Você precisa de oração? Não, minha vida está boa, é só agradecer. Só agradecer porque Deus é bom. Aí você vai chegar em casa, está cheio de problema. Mas não quer ajuda, não quer contar com irmãos em Cristo, se acham superpotentes. Ore pelos seus pastores,
Que às vezes a gente acha que a gente tem que ser super-herói, o pastor mais ainda, o pastor não pode errar, pastor não tem problema na família, né? Pastor ele só anda de social, ele dorme de social, ele não tem roupa normal, ele não sai para se divertir, ele fica lendo a Bíblia dia e noite. É assim mesmo, é assim, fica tranquilo. Não, o pastor precisa do seu apoio, da sua oração. Não existem super-homens aqui dentro, somos todos crentes que precisamos desse Supremo Pastor, da sua proteção e do seu cuidado. E por último, o pastor, ele alimenta. Naquele tempo, no tempo de seca ali no Oriente Médio, era seca de verdade. Para achar uma pastagem boa para a ovelha, tinha que andar. Não era fácil achar uma localização adequada, era função do pastor guiar essas ovelhas para boa alimentação. É o Senhor quem nos alimenta. E a boa pastagem está aqui. Aonde eu tenho ido buscar alimento? Não, vou lá naquele coach. Não, agora eu vou lá naquele fulano, fulana. Não, agora eu vou pedir oração para aquele irmão poderoso. Não, agora eu vou lá em tal lugar. Está aqui. Deus deu a boa pastagem, mas eu não abro a Bíblia, eu não leio as Escrituras, eu não oro. Eu tenho um banquete à minha disposição, mas eu prefiro correr no meio do deserto. Eu prefiro ficar procurando boa pastagem na areia. Eu prefiro procurar boa pastagem na caverna. Quando Deus já deixou à minha disposição tudo aquilo que eu preciso para uma boa alimentação. Ele me leva nos campos para descanso e bom alimento. Você está cansado? Você está esgotado? Vai chegando o final do ano. Final do ano é tempo de duas coisas. Descanso e voto para o ano que vem, que a gente vai renovar no outro ano, né? Porque nunca funciona esses votos. Né? Todo ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vamos orar antes. Vamos colocar diante de Deus. Quantas vezes nós colocamos nosso descanso diante de Deus e falamos assim: Senhor, eu tenho esses planos para o ano que vem. Toma nas tuas mãos. É isso que o Senhor quer para a minha vida e para a minha história no ano que vem. Mas muitas vezes a gente fala que Deus é a nossa prioridade, mas Ele é a última pessoa que nós pensamos quando planejamos algo. Será que de fato Ele é o primeiro lugar? Ou Ele é só uma saída de emergência quando eu não tenho escapatória? O alimento que vem dele é melhor e mais saudável para todas as áreas da minha vida. Então esse Deus Todo-Poderoso, esse trino Deus revelado nas Escrituras, Ele é o meu pastor, ou seja, Ele cuida de mim. Ele me protege de mim mesmo e do adversário. E por último, Ele me alimenta. Ele cuida de mim, Ele me protege e Ele me alimenta. Enquanto o incompreensível Deus Trino for o meu pastor, de nada terei falta, mesmo que nada eu tenha. Não importa a sua história até hoje. Não importa o que te traz aqui essa noite. Se o Deus Trino revelado nas Escrituras é o teu pastor, e Ele pode ser hoje o teu pastor, de nada vamos ter falta, mesmo que nós não tenhamos nada, porque nós não precisamos de nada além dEle. É Ele que cuida de mim, é Ele que me protege e é Ele que me alimenta. Todos a abaixar a cabeça, fechar os olhos, vou encerrar aqui com uma oração. Pai amado, Pai querido,
Quero entregar, Senhor, a nossa vida, a nossa história nas Tuas mãos, ó Pai. Como ovelhas perdidas, Deus, quantas vezes tomamos decisões erradas. Mas nessa noite estamos tranquilos, ó Pai. Porque podemos perceber que assim como o Senhor era para o salmista Davi, o Senhor ainda é hoje para nós. Como um supremo pastor, um pastor que cuida, um pastor que guia, um pastor que dirige, um pastor que protege, um pastor que nos alimenta, Pai. Queremos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.